Viaja por todas as dimensões e densidade. E quanto mais conhecimento ele adquire, ele se torna mais inteligente por si só. E ele é conhecido dentro desse lapso temporal porque eles foram criados para estarem ali, certo? Eles são conhecidos como os devoradores de mundo. Por quê? Porque qualquer sistema solar errado, ele é destruído e sugado por esses grandes corpos planetários inteligentes. Então eu aconselho a você ouvir o vídeo 120 para você ficar mais a par das informações que aqui estou prestando. E nessa época foi onde eu tive a felicidade, certo, de conhecer os primogênitos, construtores e arquitetos de dimensão e densidade. Eu pude testemunhar, certo, que na presença deles, a Gnachete se acendeu em luz, como se fosse uma chama de fogo, e ali foi acrescentado a ela mais dimensões e mais densidade. Ou seja, um exemplo, da 100ª dimensão, ela passou a gozar do prestígio de frequentar a 200ª, tá, dimensão. Ou quem está na 10ª dimensão e é ali acrescidos por ele, acrescentados por eles, mais dimensionalidade, você passaria da 10ª dimensão para a 50ª dimensão, então você passaria a frequentar os ambientes de salto quânticos da 50ª dimensão, mas não poderia ir na 51ª dimensão. Por quê? Porque para ir na 51ª dimensão, você precisaria ser convidados por aqueles que habitam uma esfera acima da sua dimensionalidade. Lembrando que é o mesmo espaço de céu, o mesmo espaço de densidade, porém com fluxos de dimensão e de densidades do qual o seu corpo, certo, pode trafegar. Então o que eu quero dizer com isso? Esses primogênitos, construtores e arquitetos de dimensionalidades e de dimensionalidades, né, eles acrescentam um código no seu corpo biológico, tá? E esse código biológico que você carrega no seu corpo, ele permite você fazer esses saltos como se você estivesse registrado para aquele ambiente de densidade e de dimensão e de pressão dentro da sua própria esfera planetária. Entenderam agora? É um pouco complicado, mas se você prestar mais atenção um pouquinho, você vai entender onde eu quero chegar, trazendo para vocês aí essa informação, tá? Então ali eu presenciei o salto dimensional e o salto de densidade de Gnachete. E somente esses construtores, arquitetos, é que podem fazer que todo um planeta inteiro salte da sua dimensão atual para uma dimensão superior, certo? Eu tive o privilégio de também ver eles, em um certo momento, com os seus grandes tentáculos, tá? Que eu acreditei ser infinitos, mas não eram. Mas esses tentáculos, eles conseguem cobrir todo e qualquer corpo planetário, independente do tamanho que seja. E quando eles fazem isso, eles fazem com que o corpo planetário, do qual eles, tá, estão envolvendo, se torne uma grande bola de luz semelhante ao Sol. Aí naquele momento, tanto a densidade do planeta, como a densidade da dimensão do planeta, como daqueles que habitam ali no planeta, desde um germe ou de uma ameba até uma criatura mais evoluída, todos passam a ter um salto dimensional e de densidade.
propiciando a eles maior sabedoria, propiciando a eles a chave para que eles possam transitar em dimensões que outra hora eles não poderiam transitar em seus corpos, a não ser através de suas máquinas tecnológicas que conhecemos como naves espaciais, ok? Eu coloquei essa figura aqui na tela para vocês, deixa eu só confirmar que se ela está aparecendo, está assim. É para vocês terem uma noção de como funciona um buraco negro. Se você olhar à primeira vista, você vai entender que isso aqui parece um globo ocular, aqui a íris dos olhos, mas não é. Então, onde está passando a seta aqui, nós vemos o quê? A abertura do buraco negro, correto? E o que você vê além dessa abertura, fora a escuridão? Você vê aquele emaranhado, tá, de densidades. Então, cada linha dessa aqui é uma densidade e dimensão. Outrora que você foi lançado aqui, e você cai nessa linha do mouse, você vai descendo, 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 e você vai ficar perdido, porque um ponto desse liga a outro ponto diferenciado. Então, como você vai saber a que ponto dimensional ou de densidade dentro do eixo hiperdimensional estelar você deve ingressar para retornar à entrada? É impossível. É impossível. Impossível mesmo, tá? A próxima figura, né, é uma figura também geométrica, que representa muito bem, pessoal, aquilo que é visto a princípio numa dobra de espaço-tempo. De todas as vezes que de dentro de uma nave ou de dentro de uma esfera de energia eu fui mandado para outras dimensões dentro do próprio sistema solar, eu quero ressaltar isso aqui. E antes de dar continuidade, só para frisar isso aqui, imagine que agora o nosso Sol aqui no centro e os corpos planetários ao seu redor. Imaginou? Então existe ali a iniciação de um sistema solar pelo seu Sol e a finalização do sistema solar pela sua abrangência, correto? Então cria aí agora um círculo imaginário e vai ser catalogado como sendo o sistema solar X, ok? Sabe quantos portais dimensionais e de densidade existe, né, dentro de cada sistema solar? Mais de 3 trilhões de aberturas dimensionais, correto? É aí que você pode fazer o salto quântico, o salto hiperdimensional para qualquer sistema solar ou para dentro do seu próprio sistema solar. Um exemplo. Quando se abre um portal ou um vórtice temporal natural pelo eixo Tember ou Tamber, você pode pronunciar da maneira que você quiser, é como se você abrisse a porta da sua sala e pisasse o seu pé no seu quarto. Então a metade do seu corpo está na sala, a outra metade está no seu quarto, pelo marco ali da porta, correto? É dessa forma um salto. Quando se abre um portal, você está naquele seu plano, como você pode saltar para o outro plano sem diferenciação nenhuma. Um exemplo, um portal aqui criado com tecnologias através de braceletes, através de esferas, através de círculos esféricos dimensionais, ou através da simbologia de Zamaniel, que na verdade é a chave de Zamaniel, tá? Porque todos aqueles códigos são chaves de Zamaniel, que podem ser tratadas também como simbologia, não tem nada a ver. Você aplica, abre-se o portal e você direciona aquele portal natural para um lugar que você queira estar. Um exemplo, eu estou aqui e quero estar lá em casa. Só que se eu for de carro, eu vou gastar 15 minutos. Se eu for de táxi, 15 minutos também. Se eu for de ônibus, vou gastar 35 a 40 minutos. Mas eu quero ir mais rápido, um exemplo, tá? Não estou dizendo que eu posso fazer isso, não. É só um exemplo, tá? Eu crio esse portal, é como se quando eu estivesse saindo aqui da porta da minha casa, eu já estivesse entrando no lugar onde eu quero. É uma fração mínima que não pode ser dita como milésimo ou centésimo de segundo. É muito rápido.
É como você atravessar uma porta. Você está aqui no Brasil e quando você atravessar a porta da sua sala, você está nos Estados Unidos. Você não sente o tempo. Isso é uma dobra temporal, certo? E toda vez que você passa dentro dessa dobra temporal, você passa diante das linhas dimensionais e das linhas de densidade, que eu expliquei para vocês durante a minha narração neste vídeo. Como nessa figura anterior aí que está aparecendo na sua tela, onde eu mostrei aqui como exemplo qual é as linhas, ou seja, os cordões dimensionais, os cordões de densidade. Então, nesse sistema solar nosso, nós temos mais de 3 trilhões, tá, de aberturas dimensionais. É um número infinito praticamente. Eu coloquei aqui 3 trilhões para você entender e raciocinar que é muita abertura, que é muita fissura dimensional. E todas as aberturas, gente, dimensional e de densidade, elas estão ligadas ao coração do Criador de tudo. Ou seja, daquele e daquela que habita no milésimo céu. E tudo passa como filtro dentro do interior de cada um dos 999 criadores, como também dos seus guardiões e dos seus arquitetos e dos seus mensageiros, que são aqueles que estão no topo da densidade e dimensão respectiva do seu próprio céu, ok? Então, quando você atravessa dentro de uma nave, de um ponto a outro, ou quando você atravessa fisicamente dentro de um enlace de transferência de massa a outro, essa imagem que está na tela de vocês, que estou passando aqui a setinha do mouse, é respectivo à alusão que você tem, da visão que você tem quando você atravessa de um ponto para o outro, ok? Aqui também é uma figura muito representativa, né? Uma figura geométrica ligada entre pontos, e se você observar bem, deixa eu só ampliar aqui, esta figura, você não vai encontrar um início e não vai encontrar um fim, a não ser pelas suas bordas. Mas o que essas bordas aqui, onde está a seta, está te indicando? Que existe uma continuação. É aí que entra, né, os primogênitos, construtores e arquitetos desses campos dimensionais e desses campos de densidade também. Então toda a linha da criação, ela é vista, tá, desta forma. Tanto você tem essa imagem, como você tem essa imagem representando os entrelaces dimensionais de densidade, que são infinitos. Por quê? Porque o nosso céu aqui, o nosso universo, a nossa dimensão, a nossa densidade, para a esquerda, para a direita, para a frente e para a retaguarda, é infinito. Nunca esqueçam disso. Não tem fim. Já se ascendendo para cima, na vertical, é finito, porque você vai se deparar com o trono do Criador deste céu, que tem aí 1000 metros de altura. E ao redor do seu trono fica os 4 primogênitos iniciais que deram a origem à primeira à 8ª geração, que eu já expliquei também para vocês. Então essas figuras que eu passo para vocês, é para vocês entenderem, ok? Mas vamos lá, você entrou por essa linha aqui da seta para chegar ao sistema solar a constelação de Peixes, ou o sistema solar de Peixes, vamos dizer assim. Quando você entra aqui, o giro, como se fosse isso aqui, ó. Tá aqui a nave é essa seta. Você entrou, ela faz assim, ó, ela gira e chega no ponto. Então vamos lá de novo, é como se você estivesse entrando aqui com essa seta, a seta é a nave, entrou, é como se fosse um tobogão, você chegou no seu ponto rápido, ou seja, você não teve a necessidade de passar por todos esses círculos ou por todos esses canais dimensionais e de densidade. Você fez o quê? O salto quântico hiperdimensional.
Então você, ao mesmo tempo que está aqui na constelação ou no sistema solar de Peixes, e você vai ir para o sistema solar de Arcturus, toda vez que você entra, você faz um giro e chega. Um giro e chega. Um giro e chega. Um giro e chega. Por que o giro? O giro, ele é a estabilidade da sua densidade. Dimensão são as linhas temporais. Densidade é o fluxo de energia corporal. Então, repitam comigo. Dimensão são os fluxos de linha temporal. Densidade são os fluxos da energia corporal. É assim que funciona, pessoal. Tá? Então, você tem aqui aquilo que eu acabei de dizer, né? Uma representação de uma figura que eu encontrei na internet, que está representando aqui para você o salto quântico, tá? Então você tem o ponto A e você tem o ponto A. Mas, Henrique, não seria o ponto B? Não. Porque para todo salto quântico ou para todo salto hiperdimensional, não existe ponto A e ponto B. Existe ponto A e ponto A, ponto B, ponto C e ponto C. Nunca o segmento do código é 1 e 2. Sempre é 1 e 1. Nunca 1 e 2. Porque se for registrado na sua energia, tá? De densidade, que é a sua energia de massa, um salto para um determinado fluxo, e no meio desse salto, que é rápido pra caramba, mas no meio desse salto você desviou a sua energia de densidade, desprogramando a sua energia dimensional, que seja pelo seu corpo, ou seja através de um objeto, de uma máquina, que aí chamamos de naves espaciais, você ficará parada, estacionada ou estacionado dentro desse ponto de vórtice. É aí que você vai poder ver os outros planetas, que são esses planetas artificiais que você vai encontrar mais informações no vídeo 120, ok? Uma vez parado aqui, você vai usar a sua densidade e vai utilizar também a sua dimensionalidade, que é a sua expansão corporal, do seu poder psíquico, com a fusão dos portais natural. Aí você chega no giro, no ponto. Então, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2 para o ponto de objetivo do qual você queira chegar. Outra hora que você tem a capacidade mental de desistir do ponto 1 ao ponto 1, e que é do ponto 1 ao ponto 3, você vai parar no centro hiperdimensional e vai direcionar a sua viagem, que será iniciada do ponto 1 ao ponto 3, ou ao ponto 4, ou ao ponto 5, ok? Porque são códigos dimensionais. Então, para uma viagem de Arcturus a Sirius é ponto 1, ponto 2. Ponto 1, desculpa, ponto 1, ponto 1. A viagem de Sirius para Centauros é ponto 1, ponto 1. Porque toda viagem ela se inicia em ponto 1. Não existe sistema solar onde você vai denominá-lo como ponto 2. Ponto 2, ponto 2. Não, sempre é ponto 1. Diferencia o final do ponto 1, 1 ou 1, 2 na desistência dentro do eixo da própria viagem. Ou seja, eu estou indo, mas não quero ir, quero voltar. Estou indo, mas não quero ir para aqui, quero ir para ali. É assim que funciona, e você consegue ir saltando cada vez mais. Mas cada salto, ele se inicia do ponto 1 ao ponto 1. Nunca do ponto 1 ao ponto 2, ao ponto 2, ao ponto 3. Ok? É um pouquinho confuso, mas vocês terão capacidade de compreender. Então nunca esqueçam. Ponto 1, ponto 1. Desistência da viagem, ponto 1, ponto 2, ou ponto 1, ponto 3, mas quando chegar aqui no 3, ele não será 3, ele será 1 novamente. Então vai ser ponto 1, ponto 1, desistência de viagem, ponto 1, ponto 2. Ponto 2,
desistência de viagem, ponto 1 novamente. De ponto 1 para ponto 1, desistência de viagem, ponto 2. Entenderam? É desse jeito que funciona. Nós temos aqui uma representação de uma peça artística, né, que representa muito bem os vórtices dos portais natural. As pessoas falam assim, Henrique, o eixo Tember ou eixo Tamber, ele é uma energia, ou ele é tipo um tornado, ou ele é tipo uma luz, ou ele é tipo um corpo planetário. Ele é o quê? Eu falei para as pessoas que ele é um vórtice, ou seja, imagine que esse pedestal aqui embaixo aqui de apoio, né, ele seja o nosso planeta, ou seja, ele seja a parede dimensional e de densidade de Eleap, que representa a energia física e a energia, melhor dizendo, energia, que será aí a expansão dimensional, e energia e densidade, que será a parte física, palpável. Então, essa aqui é a densidade que é representada pelo corpo físico da parede de Eleap, ok? Então, agora imagine que isso aqui é o céu de Eleap. Então, aqui vamos imaginar estrelas, lá no fundinho nosso Sol, e nós temos aqui o quê? Onde a seta está acompanhando aí, deixa eu só confirmar se está aparecendo aqui, gente. Tá. Onde a seta está vindo aqui, você pode ver que os vórtices, eles vêm dançando, criando ali como se fosse uma representação de tornados ou redemoinhos, e eles chegam a determinada parede. Agora imagine esse pedestal aqui embaixo saindo pelo deslocamento do núcleo Lopide, tá? E aqui encaixando debaixo aqui uma outra peça. Então veja aqui, ó, aqui a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 7 camadas aqui. Então essa primeira camada saiu, a segunda ainda está fechada, a segunda saiu, a terceira vai estar fechada ainda, e a quarta saiu e tem a abertura Tember. Ok? Então toda essa energia boa, que é semelhante a essa e a essa, ela vai automaticamente, certo, liberar e se carregar, trazendo energia e expansão para a energia do planeta e de toda a sua vida biológica de densidade. O que eu falei há poucos minutos atrás, repitam comigo tal frase. Eu vou querer que vocês deixem essa frase lá no comentário após vocês ouvirem o vídeo. Deixe lá para mim que eu vou ver que vocês estão prestando atenção, tá? Então nós temos aqui a parede de Eleap, que é representado pela sua densidade, e nós temos a energia, que é representada pela sua dimensão. Então, sempre o eixo Tember, ele está à porta. É o movimento, certo, do planeta Eleap no seu próprio eixo e ao redor do seu próprio Sol, que vai propiciar o núcleo Lopide a alimentar e modificar as engrenagens. Lembra que eu falei para vocês das engrenagens no meu vídeo? Vocês lembram? Quem presta atenção também vai se lembrar. Então essas engrenagens, uma vez que movimentou, o que vai fazer? Vai tirar a primeira plataforma, a segunda, a terceira, a quarta. Encontrou a abertura? Passa-se a energia Tember ou Tamber. Se não encontrou na quarta, é na quinta, na sexta, na sétima encontrou? Então passa. E isso dura por um período exatos, no nosso cálculo de tempo, 10 minutos só. Não é 11 minutos nem 9 minutos e 59 segundos. É 10 minutos exatos. Deu 10 minutos, o eixo move-se novamente e a placa tampa. Mas ali é perpétuo, como essa imagem sobre o pedestal, essa escultura sobre o pedestal, é perpétuo a energia querer entrar. Ok?